O que separa o afeto da obsessão? Onde uma paixão inocente se transforma em um desejo de posse? A linha é mais tênue do que gostamos de admitir. Às vezes, ela é a diferença entre admirar alguém e querer, literalmente, arrancar seu coração. E embora vejamos os primeiros e inocentes sentimentos do Finn, pela princesa Jujuba, não é ele quem vai nos guiar pelo lado mais sombrio desse tema. Quem vai nos fazer entender as verdadeiras profundezas da obsessão é esse carinha esquisito e butoxicado, o Ricardio, que é literalmente o coração do Rei Gelado. Antes disso, pausa para um detalhe bem interessante que percebi. O nosso primeiro amor é sempre um rito de passagem. Para Finn, o humano, esse rito começa de forma desajeitada e pura. No início de suas aventuras, seu heroísmo é simples. Salvar a princesa, derrotar o vilão, ir a uma festa. E é em uma dessas festas, após resgatar a princesa Jujuba do Rei Gelado, que algo muda. Finn, envergonhado pelo abraço dela, decide fazer algo. Ele dobra um pequeno origami de papel. É um gesto singelo, quase infantil. Um origami não tem valor intrínseco. Seu valor está no tempo, no cuidado da dobra, na intenção. É um presente que diz, eu pensei em você. É a forma mais pura de afeto. Algo criado para ser dado livremente. Eita, essa pegou mal, hein? Mas o afeto puro é frágil. Ele raramente sobrevive ao contato com a realidade social. Quando Finn e Jake chegam à festa, o origami no bolso de Finn parece de repente pesar 1 tonelada. A atenção do Reino Doce não está nos heróis do dia. Está em um novo convidado, um homem em forma de coração, com uma voz suave e um ar de sofisticação. Seu nome é Ricardio. A primeira coisa que vemos Ricardio fazer é performar. Ele está massageando a princesa Caroço, anunciando sua técnica como a massagem do melhor amigo. Algo completamente consensual. Já está usando a linguagem da segurança e da amizade para executar um ato de exibição pública. Ele não está sendo gentil. Ele está construindo uma persona, manipulando a percepção do ambiente. É dessas pessoas que devemos tomar muito cuidado em nosso ciclo social. E então, a princesa Jujuba entra. O flerte de Ricardio é imediato e preciso. Ele não a elogia. Ele a engaja em seu próprio nível, ciência. Ele fala de lasers e fendas hiperportalistas. Ricardio não está apenas conversando, está espelhando os interesses dela, apresentando-se não como um admirador, mas como um igual intelectual. Para Finn, isso é devastador. Seu origami de papel, seu simples ato de heroísmo, parecem ridículos diante dessa demonstração de intelecto. O afeto de Finn é intuitivo, o de Ricardio é calculado. E aqui, a primeira semente sombria é plantada, não em Ricardio, mas em Finn. Jake, com sua sabedoria mundana, diagnostica. Parece que você está lidando com emoções novas que não entende. O ciúme é a primeira sombra da obsessão, é o medo da perda misturado com a raiva da competição. A reação de Finn é visceral. Ele tenta competir no mesmo nível com a dança da ciência, mas sua performance é caótica, desesperada. Quando confrontado por Jujuba sobre seu ciúme, Finn não consegue processar. Ele não consegue nomear o sentimento. Tudo o que ele consegue gritar é: eu não estou com ciúmes, eu sou estranho. É uma das falas mais honestas de toda a série. O ciúme é estranho. É um sentimento alienígena que distorce a percepção. O mais irônico é que a intuição de Finn está correta. Ele acha que Ricardio é um vilão. Jake, mais uma vez, é a voz da razão e menciona que talvez seja porque o rosto do Ricardio é todo dobrado e dramático. Desconfie de pessoas assim. Jake sugere que Finn está confundindo rivalidade romântica com maldade. Mas, muitas vezes, a rivalidade romântica é uma forma de maldade. O ciúme de Finn, embora justificado em seu alvo, o cega. Ele não consegue mais separar seu instinto protetor de seu novo instinto de posse. Ele precisa provar que Ricardio é um vilão, não apenas para salvar a princesa, mas para validar seu próprio sentimento de ciúme. Ele precisa que Ricardio seja o monstro para que Finn possa continuar sendo o herói. A vigilância dos dois é cômica, mas reveladora. Eles observam Ricardio com binóculos, e a investigação de Finn é imediatamente comprometida por sua raiva. Quando eles veem Ricardio com uma corda, garrafas quebradas e jogando o Rei Gelado em uma lixeira, Finn não espera. Ele ataca. Ele ataca o rival, não o vilão. E claro, ele é humilhado em uma emboscada. Jujuba o repreende, seu ciúme o fez parecer um tolo. É somente quando Finn está em seu ponto mais baixo, acreditando que Jujuba o odeia, que a verdade emerge, e ela é mais grotesca do que qualquer um poderia imaginar. O Rei Gelado, rastejando e fraco, revela: Ricardio não é um pretendente, é o coração do Rei Gelado. Esta é uma virada genial. Ricardio não é uma pessoa. Ele é um órgão. Ele é a manifestação física e literal da obsessão do Rei Gelado. O Rei Gelado queria tomar o controle do coração da princesa Jujuba. No processo, ele perdeu o controle do seu. Ricardio é a obsessão destilada.
Ele é o desejo do rei gelado por princesas, despido de qualquer traço da trágica humanidade de Simon Petrikov. Ele é puro querer. E o que ele quer? Em suas próprias palavras, arrancar o coração da princesa Jujuba e ficar com ele. Isso é o que a obsessão faz. Ela não quer amar uma pessoa. Ela quer possuir a parte da pessoa que a faz amar. Não busca uma conexão. Busca uma extração. É a objetificação levada ao seu extremo literal e cirúrgico. E isso nos força a parar e fazer uma pergunta desconfortável. Você realmente conhece o sentimento que sente? O que você chama de amor é de fato amor? Ou é só uma versão mais educada da fome do Ricardo? É fácil apontar para um coração bizarro com botox e dizer isso é obsessão. Mas e quanto às nossas obsessões? Elas são mais sutis. Elas se disfarçam de cuidado excessivo, de ciúme, que é só medo de perder. A verdadeira obsessão, no nosso mundo, não se parece com um monstro. Ela se parece com a incapacidade de aceitar um não. Com a necessidade de saber onde a outra pessoa está a cada segundo. É o desejo de possuir, não o coração físico, mas o tempo, a atenção e a autonomia do outro. É o sentimento que diz, eu te amo tanto que não consigo viver sem você. Quando na verdade, quer dizer, eu não vou deixar você viver sem mim. Quando Finn e Jake finalmente o confrontam, a máscara da sofisticação não apenas cai, ela se desintegra. A cena que eles encontram é a de um drama clássico. A princesa Jujuba, amarrada a uma cadeira, mantida refém. O cientista charmoso se foi. Um órgão pulsante e raivoso que não quer mais seduzir. Ele quer tomar. A luta em si não é elegante, é caótica. Finn e Jake, em um acesso de raiva protetora, literalmente espancam Ricardo. É a força bruta vencendo a manipulação. E isso, em si, é uma analogia poderosa. Nós não dialogamos com a obsessão quando ela se revela monstruosa. Nós a subjugamos. E de forma simbólica, o rei gelado rasteja para dentro, fraco, e Ricardo é colocado de volta em seu peito. O status quo é restaurado, mas de uma forma perturbadora. A obsessão não foi curada ou entendida. Ela foi apenas reprimida. Foi escondida de volta no peito de seu dono, pronta para apodrecer e, eventualmente, escapar de novo. E é no final do episódio que realmente está a nossa lição errada. A ameaça se foi, mas a tensão emocional de Finn permanece. Durante o jantar, Jujuba provoca Finn sobre seu ciúme. Quando ele nega, ela o pede um beijo, apenas para revelar que era uma brincadeira com a máscara do Jake. Uma brincadeira com os sentimentos inocentes do Finn. É um lembrete de que neste estágio, tudo ainda é um jogo. O ciúme de Finn é tratado como uma piada, uma fase. Mas a semente plantada por Ricardo, a ideia do amor como posse, não morre. Ela apenas fica dormente. E isso nos leva à princesa Jujuba. A princesa é o epicentro de toda essa afeição tóxica. Ela é o prêmio constante, o objeto de desejo do rei gelado, a paixão inocente de Finn e o alvo cirúrgico de Ricardo. Ser constantemente desejada, caçada e sequestrada tem um custo. Jujuba não é uma donzela passiva. Ela é uma cientista, uma líder de estado, uma estrategista. Ela governa um reino feito de doces, o que significa que seu povo é inerentemente vulnerável. Seu mundo é frágil. E para proteger um mundo frágil, ela teve que se tornar incrivelmente dura. Jujuba entende o poder. E ela entende que a afeição dos outros é uma forma de poder. Ela se aproveita disso? Sim. Ela manipula o Finn? Com certeza. A relação dela com Finn é complexa. Ela genuinamente gosta dele, mas ele também é seu campeão, seu cavaleiro mais leal e eficaz. Ele é uma ferramenta. Ela conta com a devoção dele. Ela não a cultiva ativamente, mas também não a desencoraja. Ela a mantém em banho-maria, sabendo que a lealdade inabalável de Finn, nascida de sua paixão, é o maior recurso de segurança do Reino Doce. Mantendo Finn perto o suficiente para que ele seja leal, mas longe o suficiente para que ela mantenha sua autoridade. É uma forma sutil de controle, baseada na emoção. Mas Jujuba também é uma mulher da ciência. E quando a emoção não é suficiente, ela recorre a métodos mais diretos. Isso nos leva ao segundo capítulo do arco de Ricardo, o episódio Lady and Peebles. O tom aqui é radicalmente diferente. 3 semanas se passaram desde que Finn e Jake desapareceram lutando contra o Rei Gelado. Jujuba está em modo de resgate. E ela revela a Lady que consegue localizar eles porque implantou um GPS secreto na orelha do Finn, sem o humano saber. Vamos parar e processar isso. A princesa Jujuba, em algum momento não especificado, sem o conhecimento ou consentimento de Finn, implantou cirurgicamente um dispositivo de rastreamento em seu corpo. Isso não é uma piada. Isso é uma violação fundamental da autonomia corporal e da privacidade. É um ato de vigilância total. A justificativa de Jujuba é, obviamente, a segurança. Ela o fez para protegê-lo, para encontrá-lo caso ele se perdesse. É a lógica do estado de vigilância aplicada a uma amizade pessoal. E aqui, o paralelo se torna assustador.
Ricardo queria extrair o coração de Jujuba para controlá-lo. Jujuba também implantou um dispositivo, enfim, para controlar, com a desculpa de segurança. Ambos os atos, o obsessivo e o protetor, negam a autonomia do outro. Ricardo é um monstro óbvio, o predador. Mas Jujuba, em seu desejo, pragmático e científico por controle, por segurança, por saber, comete um ato igualmente invasivo. Ela se torna, à sua maneira, uma força controladora. Então, fica a dica, cuidado com as novinhas do mundo. Elas podem ser a Jujuba na sua vida. A obsessão de Ricardo e o controle de Jujuba são dois lados da mesma moeda. A crença de que eles têm o direito de violar os limites do outro por causa de seus próprios sentimentos, seja desejo ou responsabilidade. A missão de resgate de Jujuba e Lady Iris na Caverna de Gelo é uma descida literal ao terror corporal. Esta não é a casa patética do Rei Gelado. É um lugar de carne, olhos que piscam nas paredes, línguas gigantescas que atacam do nada e mãos que tentam agarrá-las na escuridão. É um pesadelo orgânico. E essa escolha de ambiente é uma analogia perfeita. A caverna, essa masmorra viva e hostil, é a representação de como realmente é o processo de confrontar sentimentos tóxicos. Lidar com a obsessão, o ciúme profundo ou o controle não é como explorar uma fortaleza de pedra, fria e lógica. É como navegar por este lugar, um labirinto visceral, confuso e vivo, feito de dor. Cada passo é um desafio, cada superfície é hostil, e tudo parece tentar te agarrar e te puxar de volta para a escuridão. E no coração desse pesadelo, elas encontram o Rei Gelado indo de base, com um buraco no peito. E ao lado dele, uma novidade. Ricardo voltou, mas ele não é mais apenas um coração. Ele evoluiu. Ele passou as últimas 3 semanas construindo para si um corpo. Um corpo feito dos pedaços de carne e gelo daquela caverna. Ele se tornou um monstro completo, uma abominação de desejo que agora tem braços, pernas e uma ambição ainda maior. Abre parênteses. Escrevendo esse trecho, eu me perdi sem saber se eu estava falando do Ricardo ou de qualquer carinha cheio de bomba que entra para a academia depois de um relacionamento falhar. Fecha parênteses, pessoal, mas reflitam. Esta é a progressão da obsessão. Primeiro, era apenas um sentimento, um órgão pulsante, o coração do Rei Gelado. Depois, tornou-se um parasita, habitando uma forma charmosa para se infiltrar. Agora, em sua forma final, a obsessão construiu seu próprio corpo monstruoso. A obsessão não se contenta em permanecer um sentimento. Ela busca se manifestar. Ela constrói uma identidade inteira ao seu redor. A pessoa obcecada deixa de ser quem era. Ela se torna a personificação de seu desejo. Ricardo não é mais o coração do Rei Gelado. Ele é Ricardo, um ser cuja única razão de existir é possuir a princesa Jujuba. Ele captura Finn e Jake, amarra Lady Iris em um nó e ele confronta Jujuba, não com lasers ou ciência, mas com sua nova forma. Ele não quer mais apenas o coração dela. Ele diz, eu quero o pacote completo. Ele a pede em casamento. Este é o clímax lógico da obsessão. A posse não é mais cirúrgica, é legal, social. O casamento para Ricardo é o contrato definitivo de propriedade. E é aqui que vemos a verdadeira natureza da princesa Jujuba. Ela não é vítima, ela é uma sobrevivente, presa com seus amigos como reféns. Jujuba não entra em pânico, não chora, ela negocia. Olha para o monstro de carne que Ricardo construiu e vê uma falha de design. Ela diz que se casa com ele e ele a vencer em combate corpo a corpo. Ricardo, agora arrogante em seu novo corpo poderoso, aceita. E no momento em que ele baixa a guarda, Jujuba a ataca. Ela não luta para ferir, luta para desmontar. Arrancando metodicamente os braços e as pernas de Ricardo, o corpo que ele passou semanas construindo. E enquanto ele está no chão, um torso indefeso, ela lhe dá a lição final de ciência, uma que ela aprendeu por experiência própria. Ela aponta para o coração dele, o mesmo coração que um dia foi do Rei Gelado, agora batendo exposto em seu peito, de carne costurada. Para construir corpos, ela diz friamente, nunca se deixa o coração à mostra. Essa não é uma lição de moral, é um diagnóstico, é o código-fonte da princesa Jujuba. Essa fala revela uma tragédia de sua personagem. Ela é a vitória do pragmatismo sobre o sentimento, do controle, sobre a conexão. Ela é o arquétipo da pessoa que, com medo de ser ferida, aprendeu que a vulnerabilidade é um erro fatal de design. É a filosofia de quem se torna mestre em gerenciar e usar emoções, as suas e as dos outros, mas se recusa a ser refém delas. É a pessoa que, para derrotar o monstro, precisou se tornar uma fortaleza impenetrável. Jujuba derrota o monstro da obsessão não com amor, não com heroísmo, mas com pragmatismo gelado. Ela vence porque ela entende que um coração exposto
é uma fraqueza, é uma declaração poderosa. Ricárdio, o ser de pura emoção, é derrotado por ser tão aberto, tão exposto. Jujuba, a ser de puro intelecto, de puro controle, sobrevive precisamente porque ela não deixa seu coração à mostra. No hospital, tudo volta ao normal. Finn e Jake estão bem. Jujuba, com uma eficiência quase cômica, constrói um novo coração para o Rei Gelado usando caramelo e maracás, um órgão temporário e inofensivo. A ameaça de Ricárdio se foi, mas as questões que ele levantou permanecem. O arco de Ricárdio é uma exploração sombria do que significa querer alguém. Finn começa com um origami de papel, um afeto que ele quer dar. Seu ciúme o corrompe, transformando seu afeto em algo que ele precisa provar e defender. Ele flerta com o lado sombrio do querer. Ricárdio personifica esse lado sombrio. Ele é o querer sem humanidade. Ele é o desejo que vê o outro não como uma pessoa, mas como um objeto, uma coleção de partes, um coração ou um prêmio a ser ganho, um pacote completo. Ele é a prova de que o amor, quando desprovido de empatia, é apenas uma forma de fome, e Jujuba é a resposta trágica a esse mundo. Ela é o que acontece quando se é constantemente caçada. Ela se torna a caçadora. Sua lição de nunca deixar o coração à mostra não é apenas um conselho de engenharia de monstros, é seu modo de vida. Ela não pode se dar ao luxo de ser vulnerável. Ela não pode confiar. Então ela rastreia. Ela não pode ser aberta. Então ela manipula sutilmente. Jujuba sobrevive a Ricárdio porque ela é tão fria e maquiavélica quanto ele é, quente e obcecado. No final, Finn é o único com potencial para mudar. Ele está preso entre esses dois extremos, a obsessão monstruosa de Ricárdio e o controle pragmático de Jujuba. Ambos os caminhos o tratam como um objeto ou uma ferramenta. A história de Ricárdio e Jujuba é um espelho. Ela nos força a perguntar qual dessas energias nós estamos alimentando em nossos próprios relacionamentos. Quantas vezes agimos com o impulso de Ricárdio? Aquele desejo que se disfarça de paixão intensa, mas que no fundo só quer possuir, consumir e transformar o outro em uma propriedade para preencher nosso vazio? E quantas vezes agimos com o impulso de Jujuba, a necessidade de controlar, de vigiar, de gerenciar a vida do outro para o seu próprio bem, construindo muralhas tão altas que, embora nada possa nos ferir, nada também pode nos tocar de verdade? Ambos os caminhos, o da obsessão monstruosa e o do controle pragmático, nascem da mesma semente: o medo. Medo de perder, medo de ser vulnerável, medo de não ser o suficiente. E o medo é o exato oposto do amor. A verdadeira coragem, portanto, não é lutar contra o monstro lá fora ou construir a fortaleza perfeita aqui dentro. É escolher o caminho do meio, o caminho do origami de papel. É a escolha de amar alguém e, ainda assim, respeitar sua liberdade. É a escolha de ser vulnerável, sabendo que a confiança não é a ausência de risco, mas a decisão de correr esse risco. Afinal, a única defesa real contra a obsessão não é um controle mais rígido. É a coragem de, apesar de tudo, manter seu próprio coração à mostra. Essa foi a reflexão de hoje. Decidi trazer uma análise sobre a obsessão porque, às vezes, a melhor forma de entender um relacionamento saudável é identificar os impulsos negativos que o destroem. Se essa perspectiva te fez refletir e se você gostou dessa conversa, não deixe de comentar. Sua participação é o que dá força para que esse espaço continue existindo. Eu sou o Oni e vou ficando por aqui. Valeu!